Tiago capítulo 1. Querido, nós estamos vivendo em um tempo, uma época, em que as pessoas à nossa volta, de uma maneira geral, não estão sabendo lidar bem com as pressões da vida. As pressões que passam no dia a dia. E principalmente hoje nós vemos as pessoas mais novas. Parece que quanto mais jovem, menos preparado está para as pressões da vida. Eu converso às vezes com alguns colegas meus, eu digo, poxa, a geração anterior passou por tanta coisa que a nossa geração não passou. Teve tanta dificuldade que a nossa geração não teve. Teve lutas que a nossa geração não teve. As nossas lutas são diferentes, mas tiveram que romper de outras maneiras. Porque hoje, se nós pararmos para olhar, até no meio evangélico, nós temos muitas facilidades. Nós temos igrejas boas. Temos hoje no Brasil igrejas ricas, que há um tempo atrás era difícil de você imaginar isso. Há um tempo atrás era difícil de você imaginar grupos de louvor, ministérios de louvor muito bons no meio gospel. Era um ou outro, e hoje nós temos vários. Então, e as novas gerações que têm todas essas facilidades, parece que estão menos acostumadas às pressões que terão ou que têm durante a vida. Eu vejo no trabalho jovens, pessoas novas, abatidas, desanimadas, porque passam por pressões, porque passam por dificuldades, porque passam por adversidades. E nós constatamos isso, são pessoas que oscilam demais na vida. Um dia estão muito bem, outros dias estão muito mal. Mas isso não é apenas particularidade dos mais jovens, acontece muito no meio dos jovens, mas nós vemos de uma maneira geral, adultos, os idosos menos, mas também vemos alguns, mas nós vemos de uma maneira geral isso. E isso está sendo uma realidade em várias gerações, tanto no mundo, como no meio das igrejas, no meio evangélico. E Tiago aí no capítulo 1, ele nos adverte, e ele nos mostra o porquê de nós enfrentarmos dificuldades, o porquê de enfrentarmos lutas, o porquê de enfrentarmos adversidades. E ele nos mostra que isso é necessário. É necessário que nós passemos por momentos não tão bons em nossas vidas. Olha o versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha só, como já é totalmente diferente do que nós estamos acostumados hoje. Tiago já começa, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por grandes provações. Porque hoje, nós ficamos assim, meio que escolhendo as provações que nós vamos passar de boa, que vamos passar com alegria, que vamos passar bem. Nós ficamos, olha, se for essa provação aqui eu consigo passar bem. Se for na área financeira até dá para me passar. Mas se for uma provação na área da saúde, eu já vou me abater, já vou passar, já vou ter dificuldade, já vou cair. E começamos a oscilar. Mas Tiago, ele nos mostra que nós não devemos desistir. Porque em alguns momentos da vida nós podemos até chorar, podemos até nos entristecer, mas desistir jamais, porque Deus ele está sempre conosco. Amém? Amém? Então, as provações, elas se fazem necessárias em nossas vidas. Elas se fazem necessárias em nossas vidas. Mas por que elas se fazem necessárias? Olha o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago ele já vai nos dando a resposta nos versículos seguintes. Ele diz, olha, as provações, elas servem para provar a vossa fé e para que vocês se tornem pessoas maduras, íntegras, que não lhe falte coisa alguma. Então, nós temos que entender que é o seguinte, cada provação que nós passamos, cada dificuldade que nós passamos, cada adversidade que nós passamos, é uma oportunidade da manifestação da glória de Deus em nossas vidas. E essas mesmas provações de fé, elas vão nos fazer ter perseverança. Porque como é a nossa vida? Natural.
quando nós somos bebês, crianças, o que é que acontece? O pai, ele vai nos dar tudo. Minha filha, ela não se preocupa com o que ela vai comer amanhã, com o que ela vai vestir, se vai ter fralda, se vai ter leite, ela não se preocupa com nada disso. Porque o pai, ele deve dar isso tudo. É essa a ordem natural, pelo menos deveria ser assim. Devemos dar tudo o que eles precisam para sobreviver nos momentos iniciais da vida. Mas quando os filhos vão crescendo, quando vão avançando, quando vão maturando, quando vai avançando em idade, o que é que acontece? Começam a ter as suas próprias lutas, as suas próprias dificuldades, as suas próprias adversidades, as suas próprias dívidas, isso tudo, e essas coisas é que fazem eles amadurecerem. Isso é que nos fazem nos tornar pessoas maduras. Não é a idade, porque nós confundimos, olha, eu tenho 30 anos e já sou uma pessoa madura. Não, são as lutas que nos fazem tornar pessoas maduras. Porque hoje nós vemos muitos jovens que até cresceram na idade, mas na maturidade mesmo, na vida mesmo, não maturaram, não cresceram, não se tornaram pessoas maduras. Então hoje nós temos uma geração, é constatado, nós temos uma geração de jovens, e eu trabalho com jovens já há alguns anos, nós vemos isso. É claro que toda regra tem sua exceção, mas nós vemos jovens que às vezes com 25, 26, 27, 28, 30 anos, que não têm a maturidade e a responsabilidade que deveria ter já com essa idade. E isso muito se dá por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Os pais tentam evitar que os filhos passem de todas as formas por dificuldades, até mais do que deveriam, porque às vezes é necessário nós deixarmos nossos filhos passarem pelas lutas, pelas dificuldades, pelas adversidades, pelas provações da vida, para que possam amadurecer. Então, se nós pararmos para pensar, se nós pararmos para analisar a nossa vida, nós vamos ver que é o seguinte: nós somos frutos hoje, muito mais das lutas que enfrentamos do que dos momentos bons. Nós crescemos muito mais nos momentos de adversidades, de lutas, do que nos momentos bons. Porque a luta, a adversidade, ela, como eu disse, ela nos faz amadurecer. Ela faz com que nós venhamos criar aquela casca grossa, venhamos olhar para as coisas ao nosso redor de outra maneira, de outra forma. Muda a nossa perspectiva de vida. Às vezes uma enfermidade que nos acomete ou acomete alguém da nossa família faz a gente olhar para a vida de outra forma. Que muitas vezes nos momentos bons nós não aprendemos isso. Nós não crescemos dessa forma. Porque as provações que nós enfrentamos, elas nos elevam para outro nível. Elevam o nosso nível de vida, o nosso nível pessoal, o nosso nível espiritual, o nosso nível de confiança em Deus. Elas fazem isso. Porque ter fé, quando tudo está bom, está tranquilo na nossa vida, é bacana. Ter fé, quando a nossa vida está em ordem, quando não temos enfermidade, quando a nossa conta bancária está boa, quando está tudo crescendo na nossa vida, é bom ter fé desse jeito. Ter fé dessa forma é até fácil, porque a gente vê as coisas acontecerem. Até parece que tudo que nós pedimos, Deus ele realiza rapidamente. Mas Tiago, nesse texto, ele nos adverte a saber passar pelas provações, pelas dificuldades, pelas lutas. A perseverança é uma qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Então nós temos que ser pessoas perseverantes, pessoas constantes, que não desistem diante das dificuldades. Amém? Versículo 5 aí de Tiago. Ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aí Tiago começa a comparar, olha, a pessoa que não tem fé, ela é como a onda do mar.
que é levada e agitada pelo vento. Ela não é uma pessoa constante. E ele diz, olha, não pense que receberá algo do Senhor esse tipo de pessoa. Porque a nossa vida com Deus, ela é toda baseada em fé, querido. É toda baseada em fé. O nosso andar com Deus é baseado em fé. Hebreus 11, ele é bem claro. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz mais, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Porque muitos querem ter fé vendo. Isso não é fé. Você precisa ver para crer. Isso não é fé, querido. Fé é você crer sem ver. Então, a nossa caminhada com Deus, ela é toda baseada em fé. Porque para nós acreditarmos em Deus, nós temos que crer que nós não vemos Deus fisicamente. Então, todo o nosso relacionamento, toda a nossa vida com Deus, o nosso andar com Deus, é baseado em fé. Então, nós precisamos entender isso. Que na nossa vida, na nossa jornada cristã, uma coisa que nós necessitamos é fé. É fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga ela assim, você necessita ter fé. Ter fé. Amém? E em todos os momentos. Porque hoje muitos têm fé em meio às bênçãos. É fácil. Como eu disse, é fácil eu ter fé quando tudo está acontecendo bem na minha vida. Mas é quando os momentos estão difíceis que realmente a nossa fé, ela é provada. Sabe, alguns dos momentos difíceis de dificuldade, de luta, até dizem, olha, eu confio em Deus, eu sei que Deus ele vai me livrar, eu sei que Deus ele vai... É mais ou menos como eu disse no início, a pessoa que diz, olha, só Deus. Mais ou menos dessa forma, a pessoa ela diz que crê em Deus, mas no íntimo, ela não acredita mais, ela não crê mais. Porque muitos de nós acreditamos em Deus até o ponto onde nós também podemos ajudar a Deus, entre aspas. Quando a situação não está tão fora do nosso controle. É quando nós ainda podemos resolver da nossa forma, do nosso jeito. Aí nós dizemos, olha, eu acredito em Deus e eu sei que Ele vai me dar força. Porque eu ainda consigo fazer algo. Eu ainda tenho intelecto para fazer algo. Mas querido, a fé, ela é realmente provada quando nós nos lançamos em Deus e dizemos, Deus, olha, não tem jeito, não tem saída, eu não vejo esperança, agora é só com o Senhor realmente. É aí que nós provamos a nossa fé, e isso é ter fé. É no momento que nós dizemos, Deus, não tem como lhe auxiliar, eu não tenho como fazer nada mais. É aquele momento que Moisés estava ali diante do mar vermelho. E o que era que ele podia fazer diante do mar vermelho? Clamar a Deus. É nesses momentos que realmente nós vemos se nós realmente temos fé. Porque é difícil, e é o que nós vemos muito. É difícil de entender a pessoa que diz, olha, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Ela está na igreja, ela canta as músicas de promessas, de vitória, que as muralhas vão cair, canta tudo isso. Mas quando ela passa realmente pela primeira luta, pela primeira adversidade, a pessoa ela desiste, ela se abate, ela deixa de fazer a vontade de Deus, ela deixa de buscar a Deus, ela deixa tudo isso, todo sonho que Deus deu a ela abandona. Como uma pessoa dessa pode dizer que realmente ela crê em Deus, que ela acredita em Deus? E é o que nós vemos, as pessoas elas abandonam o reino de Deus por causa disso. Elas abandonam Deus, até vêm para a igreja, mas já chegam cansadas, já não tem mais ânimo para nada. Querido, confiar em Deus é eu saber que eu tenho lutas, eu tenho adversidades, eu tenho dificuldades, eu tenho tudo isso, mas nada disso vai me abalar, nem me fazer desistir, porque Deus ele está comigo. Querido, a Bíblia ela diz o seguinte, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o que? Você não será atingido. Mas veja bem, nós só olhamos para a parte de não serei atingido. Beleza, é bom, nós não seremos atingidos.
Mas se Ele diz que 1000 vão cair ao meu lado, 10 mil à minha direita, é que nós vamos ter guerras, nós vamos ter lutas, nós vamos ter batalhas, vamos ter que enfrentar isso. Mas a promessa é o que? Nós não seremos atingidos em meio às lutas, às dificuldades, às guerras, às batalhas. Nós não seremos atingidos, mas teremos tudo isso. E é isso que muitos não entendem. E é isso que Tiago está mostrando. Olha as lutas que vocês têm, se alegrem, glorifiquem ao Senhor, porque ela vai fazer de vocês pessoas perseverantes, pessoas fortes, pessoas maduras, pessoas constantes. Nós não podemos mais continuar sendo pessoas inconstantes. Se nós realmente quisermos crescer em Deus, quisermos chegar a outro nível em Deus, em todas as áreas da nossa vida em Deus, nós não vamos poder continuar sendo pessoas inconstantes. Um dia eu estou em alta, eu glorifico a Deus, eu estou na casa do Senhor, eu faço a vontade de Deus, eu prego o Evangelho, eu vou para o sopão, eu vou para a minha célula, eu abro célula, eu evangelizo, eu faço tudo isso. Mas no outro dia, quase que instantâneo, eu já não tenho mais tanta fé, eu já não glorifico a Deus, eu já não faço a vontade de Deus, eu já não busco a Deus. Nós não podemos continuar sendo desse jeito. Não podemos ter crentes mais, bolsa de valores, um dia está em alta, principalmente se for do Brasil, apesar que a do Brasil anda mais em baixa do que qualquer outra coisa. Mas não podemos mais ser crente de bolsa de valores, que um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. Não, querido. Nós precisamos aprender a ser constantes, estáveis. Você acha que nós só subimos aqui para pregar, para tocar quando tudo está bem? Não. Nós temos que ser constantes em tudo isso. Se alegrar nos momentos bons, nos momentos ruins. É fácil? Não. Mas isso nos leva a ser pessoas maduras, constantes. Amém? Temos que, em meio a qualquer coisa em nossa vida, continuar crendo em Deus. Continuar crendo que Ele é Deus. Sabe? Pode estar tudo difícil, tudo ruim, Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle de tudo. Nós precisamos ser esse tipo de pessoas, ser esse tipo de cristãos. Sabe, nós temos que entender os planos de Deus para nós, para nossas vidas, para nosso ministério, para essa casa. Temos que saber, nem tudo na nossa vida são flores. Nem tudo são momentos bons. Nem tudo são só coisas boas. Não. Vai chegar o tempo, na glória, que vai ser tudo maravilhoso. Mas aqui na terra, nós passaremos lutas, provações, adversidades, dificuldades. Mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E nele nós podemos vencer todas as coisas, porque a Bíblia diz que nele nós somos o que? Mais do que vencedores. E Paulo ele diz mais, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Essa é a certeza que nós temos que andar, essa é a certeza que nós temos que ter. É dessa forma que nós temos que pensar, e é dessa maneira que nós temos que agir. Porque eu já, apesar de ser novo, apesar de ser jovem ainda, eu sou, desde que eu me entendo por gente, eu estou em igreja, né? E eu sempre fui rato de igreja, eu sempre gostei de estar na igreja, né? Não era que sempre eu fazia as coisas certas, até para fazer as coisas erradas eu gostava de estar na igreja também, né? Mas eu sempre gostava de estar na igreja, sempre gostei, mesmo se fosse para brincar, para aprontar, sempre, né? E nesse tempo eu já vi todo tipo de crente. E tem pessoas que você olha para a pessoa, você diz, essa pessoa ela tem potencial. Você percebe no olhar, Deus ele pode fazer algo poderoso através da vida dessa pessoa. Mas só que você vai caminhando com aquela pessoa e você não vê aquela pessoa romper. Você não vê aquela pessoa galgar outro nível. Você não vê aquela pessoa crescer. Você sempre vê aquela pessoa no mesmo nível, batendo nos mesmos erros, na mesma tecla. Sempre, quando parece que vai, retrocede. Quando você acha, olha, agora vai, ela retrocede. E isso nós vimos. Eu já vi várias pessoas boas,
Mas por que acontece isso na vida delas? Porque elas são pessoas instáveis. Elas são pessoas que, no momento bom, elas estão aqui, elas têm fé em Deus, elas acreditam em Deus. Elas oram, elas clamam, elas colocam os dons dela à disposição do Senhor. Mas em contrapartida, nos momentos ruins, elas se afastam, elas esfriam, elas abandonam o reino de Deus, e muitos até perdem a sua fé. E é o que mais nós temos visto acontecer em vários lugares, em várias igrejas, em vários momentos. Pessoas que nós sabemos, olha, Deus tem algo grande para a vida dela. E hoje pode ser você essa pessoa, talvez. Deus, Ele tem algo grande na sua vida. Ele tem algo poderoso para você. Mas se você continuar sendo uma pessoa instável, você nunca vai alcançar o outro nível. Você nunca vai além. Você nunca vai romper. Porque são pessoas que não conseguem se alegrar em meio às lutas que Tiago diz aí. É interessante que as pessoas até elas conhecem a Bíblia. Elas até já tiveram uma experiência com Deus em algum momento. Elas podem ter passado por impacto, podem ter passado por congressos de avivamento, podem ter passado por tudo isso e ter experimentado mesmo algo de Deus. Mas por algum motivo ou outro, elas não continuam crescendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. E esse tem que ser o alvo da nossa vida. Jesus, Ele nos diz em Mateus 11, 28, Ele nos diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que maravilha é nós sabermos que quando estiver pesado demais, quando estiver difícil demais, Jesus Ele diz: olha, pode me dar o seu jugo, o seu fardo que é pesado, e tome o meu que é leve. Tome o meu que é leve. Tome o meu que é suave. É isso que Jesus está dizendo, querido. Nós podemos lançar em Jesus quando estiver difícil demais. Quando estiver apertando demais, lançar em Jesus. Isso está para nós. Mas muitos fazem exatamente o contrário. Quando começa a pressão, quando começa a ficar apertado, quando começa a ficar difícil demais, o que é que eles fazem? Eles se afastam do Senhor e tentam levar tudo sozinho. Tentam levar o fardo todo sozinho. E o que acontece com eles? Eles vão começar o que? A encurvar. Vão começar a encurvar e vão cansar. Querido, nós precisamos permanecer firme em meio às lutas, como pessoas maduras. Porque se tiver difícil demais, pesado demais, lança sobre Jesus. E Ele diz: olha, você lança sobre mim o seu, e eu lhe dou o meu. O meu é suave, o meu é leve. É isso que Jesus está dizendo, querido. É isso que Ele está dizendo aí. Então nós temos essa garantia. Nós podemos fazer isso. Então, a partir de hoje, querido, olha, apertou aquele momento, você não vê mais saída, lance para Jesus e tome o fardo dele, que é suave e que é leve. Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do 8 ao 18. É um texto um pouquinho longo, mas é um texto maravilhoso. De 8 a 18. Olha só o que Paulo diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus,
para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças. Olha só, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, olha que texto maravilhoso que Paulo diz. E ele fala que, ele diz aqui interessante que ele diz sofrimentos leves. E os sofrimentos que eles tinham, era só, eles apanhavam de chicote, eles eram aprisionados, alguns eram decapitados, outros eram crucificados de cabeça para baixo. Olha os sofrimentos leves que Paulo diz. Mas sabe por que era leve? Porque não se comparava com a glória que eles sabiam que teria, eterna. Então, um dos motivos, querido, do Evangelho ter impactado tantas pessoas, por tantos séculos, por tantos momentos, chegou até nós, é por causa do testemunho desses homens também. É pela maneira que esses homens viviam. As pessoas, elas ficavam impactadas, perplexas, porque eles apanhavam, eles eram humilhados, eles eram chicoteados, eles eram presos, e eles continuavam levando esse evangelho, continuavam pregando, continuavam fazendo a vontade do Senhor, continuavam cumprindo o chamado de Deus, continuavam sendo embaixadores de Cristo aqui na terra. E isso impactava as pessoas, porque é loucura. Se você parar para pensar, é loucura. Parecia que quanto mais eles sofriam, mais força eles tinham para avançar, para crescer. E a Bíblia diz que quanto mais eles eram perseguidos, mais o evangelho crescia. Eles passaram por tudo isso. Teve um momento da vida de Paulo que estava ele e Silas na prisão. Eles tinham apanhado, eles estavam presos, e na prisão, o que era que eles estavam fazendo? Reclamando de Deus? Estavam murmurando? Estavam louvando ao Senhor, estavam glorificando o nome do Senhor. Às vezes nós temos uma unha encravada, nós já reclamamos, nós já murmuramos. E esses homens, eles eram pressionados. Isso impactava, isso mudava tudo. Porque eles criam verdadeiramente em Deus. E não é esse evangelho desses homens que muitos vivem hoje. Porque muitos já chegam na igreja muitas vezes, ou já chegam no seu dia a dia, derrotados, abatidos, desanimados, afligidos. São pessoas que não sabem mais se alegrar no Senhor. São pessoas que não sabem mais dar graças a Deus. Nós começamos o culto hoje dando graças a Deus, e nós vemos que alguns até têm dificuldade de agradecer a Deus, tem dificuldade de louvar o nome do Senhor, já tem a aparência de derrotado. E me diga uma coisa, como é que nós imaginamos que vamos impactar este bairro, que vamos impactar esta cidade, que vamos ganhar essas pessoas para Jesus, com a aparência de derrotado, de abatido, de desanimado? Se nós pregamos um Deus que nós não cremos muitas vezes, verdadeiramente. Se nós pregamos um evangelho, nós pregamos até da nossa boca sai que é evangelho de poder, que é evangelho de unção, que é um evangelho de renovo,
mas a nossa vida, ela não é dessa forma. Esses apóstolos de Cristo, eles podiam até não ser os melhores pregadores, eles podiam até não ser as pessoas mais cultas da face da terra na época, mas eles viviam o evangelho verdadeiro, o evangelho de poder, o evangelho de Deus. E é isso que nós precisamos resgatar, trazer de volta. Não podemos ter pessoas que quando entrem aqui elas vejam pessoas desanimadas, abatidas, afligidas. Não. Temos que ser pessoas que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, cremos em Deus e que o melhor ainda está por vir. E Deus há de se manifestar em nosso meio. Amém? Não podemos ser aquelas pessoas que um dia agradecem a Deus por tudo, no outro dia só murmura, reclama e reclama. Quando as coisas estão bem eu agradeço, quando não estão eu reclamo, murmuro. Querido, 1 Tessalonicenses 5, Paulo ele diz, olha, alegre-se sempre. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Alegre-se sempre. Sempre, sempre. Orem continuamente. E outro, deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Se nós soubéssemos como Deus, Ele abomina a murmuração, nós pensaríamos 10.000 vezes antes de murmurar. Para você ter ideia de como Deus abomina a murmuração, uma geração quase que por completa deixou de herdar a terra prometida porque eram murmuradores. Se nós compreendêssemos isso, nós pensaríamos 10.000 vezes antes de murmurar por qualquer coisa. Deus, o povo saiu do Egito e mais na frente Deus abre o mar vermelho para o povo passar. O povo atravessa. Do outro lado, o povo diz que está com fome. As pessoas elas veem maná caindo do céu. Imagine isso, comida caindo do céu. Eles ainda reclamam da comida, que estavam enjoados da comida. Deus manda carne. E aí o que eles fazem? Um bezerro de ouro logo depois. As vestes dele, os calçados dele não se desgastavam. Olha só quantas maravilhas Deus operou no meio. E muitas vezes o que eles estavam preocupados? No Egito nós tínhamos cebolas. No Egito nós tínhamos lugar para cair morto. No Egito nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Era Deus fazendo milagre em cima de milagre. E o povo reclamando e preocupado com o que tinha no Egito quando eles eram escravos. E esse povo deixou de herdar a terra prometida. Deixou de herdar a terra que mana leite e mel. Ficou para a geração seguinte. Apenas Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Então, querido, a partir de hoje, deem graças a Deus por todas as coisas. Parece loucura, mas é loucura para os homens, desde que seja para os homens. Mas deem graças a Deus por todas as coisas. Amém. Amém. Quantos aqui querem acabar com a murmuração em sua vida? Amém? É muito fácil, é muito simples. É só agradecer a Deus por tudo. Amém? Vamos nos colocar de pé. E nós vamos colocar em prática isso. Queria que você começasse agradecendo a Deus por tudo. Por cada momento que você esteja passando, esteja enfrentando. Querido, isso não é o fim. Isso é momentâneo. Os momentos ruins, eles passam. Os momentos bons, eles também passam. Se está tudo bem na sua vida, calma, vai passar. Se está tudo mal, calma, também vai passar. Tudo isso vai passar. Mas em todos os momentos, nós continuaremos nos gloriando no Senhor. Amém? Amém. Então, aleluia.
Então feche seus olhos nesse momento, comece a agradecer a Deus, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a louvar o nome dEle por tudo que Ele tem feito, por tudo da maneira que Ele tem operado em sua vida. Quanto maior for a luta, maior é a oportunidade para Deus nos surpreender. Quanto maior o gigante, maior é a queda dele. Então agradeça a Deus por tudo, agradeça a Deus por cada momento. Por cada momento bom, por cada momento não tão bom, cada dificuldade, cada adversidade, agradeça a Deus, só agradeça ao Senhor, agradeça, diga assim: olha, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de murmurar, a murmuração não fará mais parte da minha vida, mas eu serei sempre grato ao Senhor por tudo, eu me alegrarei continuamente no Senhor, amém?